Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente do INCRA, Geraldo Mello Filho, que relatou a revolução que vem sendo promovida na reforma agrária no governo Bolsonaro. Geraldo Mello Filho explicou que 2021 foi o ano com o maior número de títulos de propriedade emitidos em toda a história do país. O presidente Jair Bolsonaro comparou a titulação promovida por seu governo com a exploração de cidadãos pelo MST em governos anteriores. O presidente disse: o assentado que não tinha nada, na verdade ele não era dono daquele pedaço de terra, era usado pelo MST. O presidente acrescentou: essas pessoas deixaram de ser massa de manobra do PT. O PT nunca se preocupou com o homem do campo. A preocupação deles com a reforma agrária era só marketing e o homem do campo sempre escravizado. Esse título é uma carta de alforria. Geraldo Mello Filho explicou que em 2022 já foram entregues 60 mil títulos, o que é mais do que foi entregue em qualquer um dos anos dos governos de esquerda. Ele explicou os benefícios da titulação. A primeira coisa é que ele não vai poder ser colocado para fora. Ela passa a ser dona e aquele bem de família passa a ser um bem hereditário, dá crédito, garantia de que a família dele, de fato, é possuidora daquele bem. O presidente do INCRA explicou que o governo Bolsonaro já emitiu 340 mil títulos e comparou. De FHC até Dilma, foram emitidos 283 mil títulos. Então, no governo Bolsonaro, foram emitidos mais de 50 mil documentos a mais do que a soma de FHC, Lula e Dilma em 3 anos. O presidente do INCRA explicou ainda que o governo Bolsonaro promoveu uma profunda mudança no tratamento dos assentados. Ele explicou que, em tese, a reforma agrária coloca as famílias na terra para que elas produzam o suficiente para viver bem. Mello Filho explicou: o problema é que o conjunto de políticas que deveriam ter sido aplicadas a essas famílias nunca aconteceu. O presidente do INCRA explicou que, quando assumiu, havia 600 mil famílias em situação irregular, os assentados não recebiam assistência e, mesmo assim, o INCRA havia devolvido à União 3 bilhões de reais, que eram direito dos assentados. Mello Filho disse: simplesmente não foi aplicado um crédito que estava disponível. Isso não acontece mais. Passamos a aplicar integralmente esse valor. Ele explicou ainda que o governo está investindo na qualificação dessas pessoas para que possam produzir e viver bem. E disse: é possível? É. Em alguns lugares já é uma realidade, em outros é uma realidade distante. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Boa noite a todos. Brasília, 31 de março, quinta-feira, 19 horas. Aqui é Elisângela, intérprete de Libras, e à direita, pela primeira vez, uma pessoa extremamente importante para o Brasil. Diretamente ligado à área rural. O Geraldo, que é o presidente do INCRA, né, e vai falar um pouquinho sobre a titulação no Brasil e as consequências para todos nós. Primeiramente, de forma bastante rápida, algumas notícias aqui o CAGED
deu positivo em fevereiro 321 mil novos empregos. Então, mais de 300 mil empregos criados em fevereiro. Dizer que no primeiro ano de governo nosso foram criados 640 mil empregos. No segundo ano da pandemia, 140 mil empregos criados. Se não fossem as medidas adotadas pelo governo, como Pronamp, como BEM, entre outros, esse número seria bastante negativo, né? Na casa dos milhões. Em 21, o ano passado, terminamos com 2 milhões e 700 mil empregos criados e no corrente ano já estamos com quase 500 mil novos empregos. As notícias de economia, obviamente, interessam a todo mundo. Isso é geração de renda, emprego. Vocês lembram no começo do meu governo, quando a Ford resolveu sair do Brasil, como bateram em mim, né? Que eu tinha que ter capacidade, não tinha competência, tinha que segurar a Ford aqui, apesar de ser uma saída já preparada. Bem, agora vem, as montadoras anunciam investir 37 bilhões até 2026 e ninguém relaciona com o meu nome. Tudo bem. Também o Brasil recebe por dia na ordem de 1 bilhão e 400 milhões de capital estrangeiro na Bolsa. Aí as consequências, a queda do dólar, associado à queda do preço do barril do petróleo lá fora, o combustível, a tendência é diminuir o seu preço lá na refinaria. Geraldo, você está com um montão de papel aqui, fala alguma coisa para a gente do seu trabalho aí. Presidente, é porque quando o senhor chamou para vir aqui, eu estava saindo para cá e tinha mais um lote de título, eu tinha que trazer, né? Porque na terça-feira nós estávamos juntos no Mato Grosso do Sul, no evento lá em Ponta Porã, e o número eram 337 mil documentos que a gente estava, e esse número já ficou para trás. Nós estamos fechando 340 mil documentos, porque o ritmo de... 340 mil novos títulos só no nosso governo? Sim, só nesse governo. E assim, o ano de 2021 é o ano com o maior número de títulos emitidos na história do país. Ou seja, nunca se emitiu tanto. Ano passado nós emitimos 139 mil documentos, que é a emissão recorde. Então, o assentado que não tinha nada, era um poceiro apenas, ou seja, na verdade, ele não era dono daquele pedaço de terra. Não. Ele era usado pelo MST. Com esse papel na mão, o que tem de ganho de imediato? Bom, a primeira coisa é a certeza que ele passa a ter de que não vai ser colocado para fora dali, como era antigamente. Ou seja, esses assentados ficavam dentro daquele território ali, daquela área, daquele lote, e não tinham garantia de que não iam ser colocados para fora. Então, na hora que você titula essa pessoa, ela passa de fato a ser dona, e aquele bem de família, com esse papelzinho verde aqui na mão, passa a ser, inclusive, um bem hereditário, pode ser utilizado para garantia de financiamento bancário, para buscar novas linhas de financiamento, além das linhas apenas de reforma agrária, e a garantia de que a família dele, de fato, é possuidora daquele bem. Ou seja, o que ele faz ali de benfeitoria fica para ele, Sim. seus filhos e netos. Exatamente. Uma pergunta bastante simples a quem está nos ouvindo aí. Você tem ouvido falar em invasão do MST no nosso governo? Até há pouco tempo, diariamente você tinha notícia de invasão interna pelo Brasil. Isso levava insegurança no campo, desestímulo à produção. Você reparou que o homem do campo está feliz com o nosso trabalho? Com o presidente do INCRA? Por quê? Você dá a essas pessoas que eram usadas como massa de manobra, chamado exército do Stedley, deixaram de ser massa de manobra do PT. O PT nunca se preocupou com o homem do campo. Essa conversa de reforma agrária é da boca para fora. É apenas um marketing. E o homem do campo, sempre escravizado, passava o busão na frente da propriedade dele, o pessoal, entra aí, para invadir uma terra na frente. Se não entrasse, eles eram expulsos aquele lote de terra. Sim. Não tem preço. Geraldo, você sabe disso? E eu te acompanho, né, em muitas dessas missões pelo Brasil, a felicidade Sim. de um homem de 60, 70 anos que está 30, 40 anos esperando esse pedaço de papel, que é o título de propriedade dele, receber esse papel, ele chora. Então é uma carta de euforia. Então um trabalho excepcional. Só no corrente ano, mais ou menos quantos títulos foram entregues? Estamos fechando 60 mil documentos somente nesses 3 meses de 2022. Ou seja, o número de completo a gente só vai ter amanhã, mas nós já estamos com mais de 59 mil e vamos fechar 60 mil no trimestre. Se você pegar os títulos distribuídos por ano, 2003, o primeiro ano do governo do PT, 2004, 2005, até 2015, o último ano do PT,
por ano, foi distribuído mais título do que nesses primeiros 3 meses do governo? Nenhum ano da administração dos governos, o melhor ano da administração do PT foram 46 mil documentos, o melhor, e foi bem melhor do que o segundo. Então, assim, só nesses 3 meses nós fizemos mais título do que qualquer ano da administração deles lá atrás. E vai ter muito mais esse ano com a previsão. Não é bom você falar muito previsão, não, mas vai ser um recorde, mais do que o ano passado, ano retrasado, isso é certeza. Isso é uma garantia que o homem do campo, né? Tem mulher também que recebe o título de propriedade. Eu acho que não bastante expressivo de mulher que recebe o título de propriedade, né? E com um detalhe, presidente, quando é um casal, o título sempre é emitido no nome da esposa como primeira e o marido é o segundo. Valeu, Geraldo, então tem mais isso, ela que é a propriedade. Quem manda na terra é ela. Lá, se o cara quiser dar um de machão, ele vai para outra rua. Dá um probleminha. Vamos lá. Na última quarta-feira, estivemos em Natal. Depois fomos inaugurar uma estação de VLT com o ministro Rogério Marinho, em Parnamirim. Né? O local lá chama-se Cajupiranga. E eu não sabia que o MDR, né? o Ministério do Desenvolvimento Regional, fazia estrada de ferro. E ali vai beneficiar uma quantidade enorme de pessoas. E o preço da passagem é R$ 2,50. Tudo bem. Depois fomos para São Raimundo Nonato, lá na região de Baixa Grande do Ribeira. Aproximadamente 300 quilômetros de linha reta de São Raimundo Nonato. Tá certo? E ali nós fomos visitar, na verdade, foi uma fazenda com 5G. E eu pilotei um trator. Um trator custa mais de R$1 milhão eu não sei se de reais ou de dólares, não tenho certeza aqui. Mas um trator que é orientado pela tecnologia 5G. A projeção de produtividade para uma fazenda com trator a 5G é de 20% a 30%. Uma coisa realmente fantástica. Isso que nós fomos ver lá, o nosso agronegócio com o 5G. Cite outra pergunta, Gil. Presidente, o senhor sabe que também que desculpa. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Eu pergunto ao presidente do INCRA quantos títulos de propriedade foram entregues, regularizados, desde que ele assumiu a presidência do órgão. São 340 mil documentos emitidos. E para se ter noção exatamente do que é o tamanho desse número, presidente, tem que se fazer uma comparação. Se você pegar desde o ano 2000, ainda governo Fernando Henrique Cardoso, e vier até o final do governo Dilma, o total é de 283. Ou seja, nós temos já temos mais de 50 mil documentos a mais do que a soma de FHC, Lula e Dilma durante todo o período dos governos dele, em 3 anos. Então, de 2000 a 2014, são 15 anos. Em 15 anos, 283 mil títulos. Nosso governo... 340 mil. Então, em 3 anos, mais do que 15 anos. E, obviamente, até o final desse mandato aqui, vai aumentar, vamos chegar próximo de 500 mil títulos, com toda a certeza. Também aqui, que é outra... É parecido com o que tu faz, né? Também, num acordo com o Distrito Federal, né, um evento que fizemos na última sexta-feira, nós permitimos que 22 mil famílias da área urbana, região aqui de Vicente Pires, em Brasília, também tivesse ali essa área titularizada? Titulada, ou tanto faz. Tanto faz, titulada. Então, trabalho também em parte aqui da ministra Flávia Arruda aqui. Outra, Ciro? Não é? Nós lançamos no governo federal agora o novo aplicativo Cadastro Único. O governo deu um salto, né, na questão digital no Brasil. O que é esse aplicativo Cadastro Único? O cidadão pode, de casa, por exemplo, se cadastrar aqui no Auxílio Brasil. Não precisa procurar um vereador, um prefeito, alguém da prefeitura, para se cadastrar e receber o Auxílio Brasil. De casa também ele faz esse cadastro. Também ele consegue o auxílio gás, a tarifa social de energia elétrica, se cadastrar
na Casa Verde e Amarela, etc. Vamos lá, Cid. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Eu queria perguntar ao presidente do INCRA se nos assentamentos é possível que os assentados sobrevivam com esta agricultura familiar, se é rentável, como estão os assentamentos até agora. Obrigado. 20 para 40 mil. Obrigado pela pergunta, essa pergunta é muito boa. Porque, na verdade, presidente, o que acontece é o seguinte: os assentamentos nunca foram feitos visando, de fato, a produtividade ou o equilíbrio dessas famílias. Quando você faz a Política Nacional de Reforma Agrária, em tese, você está selecionando famílias, você começa desapropriando uma terra, escolhendo famílias, colocando lá dentro e dando depois a essas famílias condição para que elas produzam e, a partir de sua produção, elas tenham o seu sustento. Você está tirando essas pessoas e assentando no campo para que elas vivam bem e não vivam uma condição precária. O problema é que o conjunto de políticas que deveria ter sido aplicado para essas famílias nunca aconteceu. Por exemplo, a política de titulação. Quando o senhor assumiu a presidência, presidente, dentro dos assentamentos brasileiros, nada menos do que 600 mil famílias estavam em situação irregular. E o que mais me chocou, e eu gosto de dar sempre esse número, é que nos últimos 5 anos antes do início desse mandato, o INCRA devolveu ao cofre da União, por não aplicação, 3 bilhões de reais que eram de crédito, que eram de direito dos assentados. Aquela linha de como é que você vai dar condições para que essas pessoas trabalhem. Então, simplesmente não foi aplicado um crédito que estava disponível. E o seu governo isso acabou. Mas não foi porque você mantém o assentado escravizado. Isso. Só por isso, mas não. Então, nós passamos a aplicar integralmente o valor e já no seu governo são mais de 12.500 casas sendo construídas. É possível que essas pessoas tenham, sim, viabilidade na produção? Sim. Agora, existe uma dificuldade muito grande pela deficiência como foi construído o processo. O que está sendo feito no governo é um investimento na qualificação dessas pessoas. O senhor tem visto nessas visitas que a gente tem feito qual é o nível de investimento que nós estamos fazendo. Mas é possível? É. Em alguns lugares isso já é realidade, em outros ainda é uma realidade distante. Mas estamos tentando trabalhar nisso. Inclusive uma parceria com o BNDES em andamento para investimento privado em produção de assentamentos. Zé Maria, você falou em agricultura familiar. O ano passado um assessor meu, que tem parente em Miracatu, São Paulo, falou para mim: presidente, o DAP é 20 mil. Eu não sabia o que era DAP. O que é DAP? Se pegar, tem milhares de siglas por aí. Daí fala: DAP é Declaração de Apoio ao PRONAF. De aptidão. Escreveu errado aqui, o cabo da peste. Faz passar vexame aqui, aptidão ao PRONAF. Ou seja, o agricultor familiar podia vender até 20 mil reais do que ele produzia por ano para fazer a merenda escolar. É isso mesmo? Isso. Acertei? E daí, o que acontece? Procuramos a ministra Tereza Cristina e nós passamos esse valor para 40 mil reais. Agora, presidente, lá na terça-feira nós estivemos em Ponta Porã e a visita que nós fizemos foi no assentamento Itamaraty. Itamaraty é um assentamento emblemático no Programa Nacional de Reforma Agrária. É a antiga fazenda do rei da soja, Lacide Moraes, uma fazenda que está instalada, tem quase 3 mil famílias morando lá. Quando a gente entrou lá, 40 dias atrás, não tinha nenhuma família em situação regular no Itamaraty. Nós ficamos lá, fizemos uma força-tarefa e uma das ações que a gente fez, além de regularizar quase 2.700 famílias, foi, inclusive, fazer os DAP para que essas famílias possam entrar na comercialização dos seus produtos. E o DAP estava há 10 anos sem ser registrado. É sinal que ninguém tinha nenhuma preocupação com a agricultura familiar. O nosso governo conseguiu muita coisa tocante a financiamento para a agricultura familiar. Não é só o Banco do Brasil, não. A Caixa Econômica também está com essa missão e tem trabalhado muito bem. Vamos lá?